Fala pessoal, beleza com vocês? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Direito do Trabalho voltada aqui para o exame de ordem, tá legal? Para a segunda fase do exame de ordem. E hoje vamos falar um pouquinho aqui, pessoal, bater um papo aqui a respeito da ação anulatória. Em que situações, né, nós podemos utilizar essa ação no âmbito trabalhista, tá bom? Então é importante que você fique atento a respeito da ação anulatória, porque assim como as outras peças que eu venho, né, trazendo para vocês aqui no nosso canal, essa ação ela pode vir tanto em forma de uma peça prática processual na sua prova, tanto, né, pode ser vir cobrado também em uma questão subjetiva, tá certo? Então fiquem atentos aqui para os requisitos, quando que eu vou poder utilizar, enfim, quais as características essenciais dessa peça prática processual. Tá legal? Então vamos aqui trocar uma ideia, bater um papo rapidinho aqui sobre essa peça que chama-se ação anulatória. Então vamos lá, pessoal. Então tá aqui, né, a nossa capa aqui do nosso material. Vamos falar um pouquinho aqui hoje, como eu já apontei para vocês aqui, vamos trocar uma ideia rapidinho aqui sobre a nossa ação anulatória e vamos iniciar aqui a nossa jornada, o nosso bate-papo. Bem, pessoal, a ação anulatória, quando se trata da estrutura, né, dessa peça prática processual, ela é muito similar à reclamação trabalhista. A estrutura dela é muito similar à reclamação trabalhista. Então você pode utilizar aquela estrutura que você já conhece da nossa reclamação trabalhista para fazer a sua ação anulatória. Não há problema algum. Você pode utilizar a mesma estrutura da reclamação trabalhista. E essa ação anulatória, pessoal, muita atenção. Ela vai ser cabível em diversas situações no âmbito laboral. No entanto, é fundamental a gente destacar as duas principais situações em que é cabível a utilização da ação anulatória. A primeira delas, pessoal, é para anular um auto de infração trabalhista, ou seja, quando se busca a desconstituição de auto de infração, tá legal? Lavrado por quem? Por auditor fiscal do trabalho. Então fiquem atentos para essa principal não, né? Para essa primeira característica aqui, essa primeira hipótese, né, de cabimento da ação anulatória. Fiquem atentos. Dentre as competências da Justiça do Trabalho, tá legal? A Justiça do Trabalho, de acordo lá com o artigo 114 da Constituição Federal, ela vai ser competente para processar e julgar o quê? Né? As penalidades administrativas aplicadas pelos órgãos de fiscalização. Então, por exemplo, se na sua empresa você recebe ali um auditor fiscal do trabalho, realizando uma fiscalização ali na sua empresa, e você recebe um auto de infração decorrente dessa fiscalização, desse auditor fiscal do trabalho, você, enquanto empregador, você tem algumas saídas. A primeira dela qual é? É pagar o auto de infração. Você vai lá, paga esse auto de infração, né, se regulamenta ali, se regulariza diante daquela situação que o auditor fiscal do trabalho identificou e está sanada a situação. A segunda opção, você pode fazer o quê? Você pode interpor um recurso administrativo. Você pode discutir aquele auto de infração na via administrativa, sem a necessidade de ajuizar uma ação. Então, você pode ou pagar aquele auto de infração ou interpor um recurso na via administrativa. No entanto, é plenamente cabível que você possa ajuizar uma ação, você possa discutir aquele auto de infração no âmbito judicial. E você vai discutir isso onde? Vai discutir isso na Justiça do Trabalho. Tranquilo? Por meio de quê? Por meio de uma ação anulatória. Então você pode se valer de uma ação anulatória para discutir aquele auto de infração, tá certo? No âmbito judicial. Tá certo? Então, uma das hipóteses de cabimento da ação anulatória é justamente essa, visando o quê? A anulação de um auto de infração aplicado por um auditor fiscal do trabalho. É uma das hipóteses de cabimento da nossa ação anulatória, tá bom? Uma outra hipótese, pessoal, é quando você busca o quê? Você busca a anulação, tá ok? Busca anulação de quê? De uma cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo, tá certo? Previsto lá no artigo 8º, parágrafo 3º da CLT, combinado com o artigo 114, inciso 4 da Constituição Federal. Nesse caso específico, pessoal, é quando você tem o quê? É quando essa ação ela é proposta para buscar o quê? A anulação de uma ou mais cláusulas que violam o quê? Os direitos mínimos dos trabalhadores. Então, quando você identifica
quando você identifica dentro de um acordo coletivo, tá ok? Quando você identifica dentro de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva que há uma ou mais cláusulas que venham a prejudicar os trabalhadores, ou seja, venham a ferir direitos mínimos dos trabalhadores, é plenamente possível que você ajuize uma ação anulatória para discutir essas cláusulas que foram inseridas ali no acordo ou na convenção coletiva, tá certo? Então, a parte interessada ela pode se valer dessa ação anulatória para discutir no âmbito judicial essas cláusulas da convenção ou do acordo coletivo, tá legal? Então, fiquem atentos aqui para essas duas principais hipóteses de cabimento da ação anulatória. E quem é que tem competência para processar e julgar essa ação anulatória? Eu já falei alguns minutinhos atrás. Vai ser quem? Vai ser a Justiça do Trabalho. Ou seja, a Constituição Federal já prevê isso, lá no seu artigo 114, quando afirma o quê? Que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Então, nós temos uma previsão constitucional. E vem o artigo 8º, lá no seu parágrafo 3º, quando se trata do quê? Quando se trata das convenções e dos acordos coletivos, que diz o quê? Que no exame de convenção ou de acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente o quê? A conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 da Lei 10.406, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Ou seja, pessoal, nós temos previsão legal para que você possa ajuizar uma ação anulatória, seja lá na Constituição Federal, seja na CLT. E qual a estrutura da peça, pessoal? Se lembre que eu falei para vocês que ela é muito similar à nossa reclamação trabalhista, a estrutura dela é similar à reclamação trabalhista? Então tá aqui, ó, o endereçamento. Nós vamos endereçar para uma vara do trabalho. Vamos fazer a qualificação de quem? Do reclamante, a qualificação do reclamado e trazer a nossa fundamentação legal. Pode ser o artigo 114 da Constituição, o artigo 8º lá da CLT, tá bom? Vamos fazer o quê? Podemos pedir uma tutela provisória, solicitando o quê? Solicitando, né, a suspensão da cobrança daquele auto de infração, por exemplo. Tá? Pedindo o quê? A não aplicabilidade daquela cláusula de convenção ou acordo coletivo enquanto o processo estiver em tramitação, tá bom? E logo em seguida, vamos abrir um capítulo para o mérito e vamos fazer os nossos requerimentos finais. É bem simples, bem objetivo, bem direto. Basta você lembrar da estrutura da reclamação trabalhista, tá ok? Então vamos avançar aqui para ver mais algumas informações. Uma atenção especial, pessoal, com relação ainda à estrutura, é com relação à qualificação do reclamado, tá? Fiquem atentos aqui para a qualificação do reclamado. Por quê? Voltando aqui no slide anterior, eu falei que nós vamos ter que fazer o quê? A qualificação do reclamante, fazer nosso fundamento legal e a qualificação aqui, ó, estou destacando aqui a qualificação do reclamado. Então fiquem atentos quando você for fazer a qualificação do reclamado. Por quê? Porque se você buscar a anulação de um auto de infração, se você estiver buscando a anulação de um auto de infração, o reclamado, pessoal, vai ser quem? Vai ser a União, tá ok? O reclamado vai ser a União. Como assim, Cid? Não entendi. Muita atenção. Se você está buscando na sua ação anulatória, tá certo? A anulação de um auto de infração que foi aplicado, né, naquele âmbito ali da fiscalização, né, das penalidades administrativas, fiquem atentos. Por quê? Porque o auditor fiscal do trabalho, em uma das hipóteses de cabimento da ação anulatória, esse auditor fiscal do trabalho, ele é um servidor que ele está vinculado ao Poder Executivo. Tá legal? Ele está vinculado ao Poder Executivo, mais precisamente ao Ministério do Trabalho. Então, tendo em vista que ele está vinculado ao Ministério do Trabalho, que logo vai estar vinculado ao Poder Executivo, o polo passivo da sua ação anulatória vai ser a União. Então, você tem que qualificar como polo passivo da sua ação anulatória a União, que será representada, evidentemente, ali pela Advocacia Geral da União, tá bom? Então fiquem atentos, porque se for
um auto de infração decorrente de um auditor fiscal do trabalho, a parte contrária, o reclamado, a reclamada, melhor dizendo, vai ser a União, tá? Então fiquem atentos com isso. Já por outro lado, se você buscar anulação de uma cláusula coletiva, ou seja, de uma cláusula decorrente de um acordo ou de uma convenção coletiva, né, que é aquela ação anulatória lato sensu, quem vai estar no polo passivo vai ser o sindicato profissional, né, o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal, se for uma convenção coletiva, tá? Então fiquem atentos com isso, você vai ter que qualificar do outro lado ali o sindicato profissional, tá? O sindicato dos trabalhadores e também o sindicato patronal, o sindicato da categoria econômica, tá? Então fiquem atentos quando você for fazer ali a questão da qualificação do reclamado. E aí eu coloquei aqui, né, como a gente já faz de praxe, eu coloquei aqui um exemplo, né, de uma ação anulatória. Então vamos endereçar para quem? Para uma vara do trabalho. Então está aqui o nosso endereçamento ao excelentíssimo senhor juiz da tracinho vara do trabalho de tal localidade. Tá aqui, ó, nome do reclamante, tá? O nome do reclamante, que em regra, nesse caso específico aqui, da ação anulatória, tá bom? Vai ser uma empresa, ou seja, aquela empresa, no nosso exemplo aqui que eu estou colocando, eu estou colocando o exemplo aqui como uma empresa que sofreu um auto de infração por um auditor fiscal do trabalho, tá? Então, nosso exemplo aqui, quem vai ser o reclamante? Vai ser a empresa. Olha para a qualificação aqui, pessoal. Essa qualificação aqui é idêntica daquela qualificação que nós já vimos na reclamação trabalhista, que você já está habituado a fazer na sua reclamação trabalhista. E aí você vai trazer só o fundamento legal que vai ser diferente. Vai ser com base no artigo 114, inciso 7º da nossa Constituição Federal. Mas a estrutura em si da qualificação você pode observar que é muito semelhante, é idêntico da nossa reclamação trabalhista. E o fundamento legal aqui no nosso exemplo vai ser o artigo 114, inciso 7º da Constituição. Ajuizar o que, senhores? Ajuizar uma ação anulatória, tá bom? Como nós estamos ajuizando uma ação anulatória em face, né? Em face de um auto de infração decorrente de uma fiscalização de um auditor fiscal do trabalho, quem vai estar no polo passivo? A União. Então vai ser em face da União, pessoa jurídica de direito público, representado por quem? Pela Advocacia Geral da União, que é a AGU, a ser notificada por um dos seus procuradores, lembrando que nesse caso aqui essa notificação tem que ser pessoal, né, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. Tá? Então a única questão que eu chamo a atenção de vocês com relação à qualificação é a questão da qualificação do reclamado. Tá? Se você estiver buscando anular um auto de infração, tá certo? Você vai ter que qualificar quem ali? A União. Tá bom? Se você está buscando ali anulação de uma negociação coletiva, de um acordo, de uma convenção coletiva, você tem que colocar o sindicato dos trabalhadores de um lado, né, do polo passivo, o sindicato dos trabalhadores, juntamente com o quê? Com o sindicato dos empregadores, da categoria econômica, tá? Então fiquem atentos com essa questão da qualificação do reclamado, tá bom? Feita essa qualificação, vamos avançar. Vamos pedir aqui o que, senhores? Vamos pedir uma preliminar. Uma preliminar de quê? De tutela provisória. Ora, Cid, por que eu estou pedindo uma tutela provisória? Eu estou abrindo uma preliminar de tutela provisória. Porque você vai buscar o quê? Vai solicitar a suspensão da exigibilidade da multa até o julgamento da ação. Tranquilo? Ou seja, nesse caso específico aqui, pessoal, você vai solicitar o quê? A suspensão da cobrança daquele auto de infração até que o seu processo seja devidamente julgado pelo Poder Judiciário Trabalhista. Então, por isso que você tem que pedir uma tutela provisória. Porque se você não pedir essa tutela provisória, esse auto de infração vai ser plenamente cobrado. Né? Você vai ter que pagar esse auto de infração. Então, o intuito da tutela provisória é o quê? É pedir a suspensão da exigibilidade dessa multa até que o seu processo seja devidamente julgado ali pelo magistrado trabalhista. Então você tem que trazer ali uma tutela provisória na sua peça solicitando essa suspensão. Com base em quê? Demonstrando o quê? Demonstrando a sua probabilidade de direito, a probabilidade do seu direito, ou seja, descrever o quê? A ilegalidade daquele auto de infração e demonstrar o quê? O perigo de dano. Ou seja, informando que o pagamento dessa multa antes da decisão judicial, ela vai gerar um dano irreversível à empresa. Tá? Então você tem que abrir um capítulo na sua peça
de ação anulatória, tá legal? Solicitando o quê? Solicitando a suspensão da exigibilidade, tá? Dessa multa. Só corrigindo aqui o nosso material, aqui não é reclamação trabalhista, tá? Eu esqueci aqui do nosso material, deixei reclamação trabalhista aqui. Aqui é uma ação anulatória que nós estamos discutindo aqui, tá bom? Muito bem, vamos avançar aqui mais um pouquinho. E no mérito, pessoal? Nós vamos indicar o que é no mérito, o que nós vamos poder discutir no mérito dessa nossa ação anulatória. Nós temos diversas hipóteses. A primeira, nós podemos discutir a ofensa, né, à legalidade. Como assim? Nós podemos arguir que aquela multa ela foi aplicada sem uma previsão legal ou em desacordo com aquilo que a legislação prevê, tá? Temos que alegar o quê? Podemos, melhor dizer, né? Podemos alegar o quê também? Uma violação ao devido processo legal, ou seja, informar que não houve a oportunidade de defesa administrativa. Só lembrando a vocês, tá? Só lembrando a vocês que eu falei agora há pouco que quando a empresa ela recebe um auto de infração do auditor fiscal do trabalho, essa empresa ela pode o quê? Ela pode fazer o devido pagamento desse auto de infração e resolver a situação, pode entrar com recurso na via administrativa, beleza? Ou pode entrar com uma ação anulatória. Então, uma das hipóteses do mérito da ação anulatória é justamente isso: informar que houve uma violação ao devido processo legal, informar que não foi dada a oportunidade à empresa a buscar um recurso na via administrativa. Como não foi possível apresentar uma defesa na via administrativa, então você está sendo obrigado a ajuizar uma ação judicial para poder discutir esse auto de infração. Então essa é uma das hipóteses que você pode estar trazendo no mérito, tá legal? Da sua ação anulatória. Vai poder também discutir o quê? A inexistência do fato gerador. Ou seja, informar o quê? Que aquele fato que motivou o auto de infração, ele é o quê? Inexistente. Por exemplo, vamos supor que o auditor fiscal do trabalho informa que a empresa não está concedendo ali os EPIs aos trabalhadores. Só que a empresa concede os EPIs aos trabalhadores. Então, com base, né, nessa inexistência do fato gerador, vem o auditor fiscal do trabalho e aplica esse auto de infração. E você vai informar o quê? Que esse fato gerador ele não existe. Tá bom? Você pode informar também o quê? Um vício de forma. Informar que o auto de infração ele não preenche os requisitos legais previstos em lei. Tá bom? E também, você pode também arguir o quê? A prova da regularidade. Você pode provar o quê? Que agiu de acordo com a lei, tá certo? Comprovando isso por meio de quê? Por meio de documentos, tais como o quê? Folha de ponto, recibos de pagamento, informes, né? Recibos de concessão ali dos EPIs. Ou seja, aqui são hipóteses onde você pode estar, né? São hipóteses que você pode estar discutindo ali no mérito da sua ação anulatória. Então você pode estar discutindo o quê? A ofensa daquela legalidade, tá? Uma ofensa ao devido processo legal, informar que aquele fato alegado pelo auditor fiscal do trabalho, aquele fato não existe. Você pode alegar ali um vício de forma, tá? Ou seja, informando que aquele auto de infração ele não cumpre os requisitos legais, tá? E informar também que você cumpriu tudo aquilo que está na legislação por meio de documentos. Porque a ação anulatória ela é fundamentalmente uma ação que ela vai ter como meio probatório documentos informando a sua devida regularidade. Tá? Então fiquem atentos com essas informações aqui. Tá? Então nós já vimos o que? A qualificação, as preliminares, né? a tutela provisória, o mérito e agora o que? Temos que trazer os nossos requerimentos finais. Então, ante o exposto, você vai requerer o quê? A concessão da tutela provisória. Para quê? Para suspender a exigibilidade do pagamento da multa, até que o seu processo seja devidamente julgado. Tá? Vai pedir o quê? A notificação da União, se for um caso ali de um auto de infração decorrente de um auditor fiscal do trabalho, informando o quê? Que você quer que essa notificação seja por meio do seu representante legal, que no nosso caso aqui vai ser a Advocacia Geral da União. Você tem que pedir a produção de todos os meios de prova e, por fim, vai requerer o quê? Vai requerer a procedência da ação para anular o auto de infração. E, consequentemente, você vai pedir o quê? A condenação da União ao pagamento dos honorários advocatícios. Tá legal? E logo em seguida você vem e pede a atribuição ao valor da causa e faz o fechamento aqui da sua peça prática processual da ação anulatória.
Beleza, galera? Tranquilo? Então, o que eu queria trazer para vocês a respeito da ação anulatória era isso, tá? Trazer para vocês as características dessa peça prática processual, como que se dá a estruturação dessa peça, informando que você tem que fazer o quê? A qualificação das partes, ficar atento ali com a qualificação do reclamado, abrir um capítulo da tutela provisória, arguir alguma daquelas questões ali no mérito e trazer os seus requerimentos finais. Ficando sempre atento que a competência é da Justiça do Trabalho nesses casos específicos aqui, tá legal? E que as duas hipóteses mais cabíveis, né, de mais relevância, que podemos dizer assim, né, com relação à ação anulatória, é essa questão do auto de infração, decorrente ali de uma fiscalização do auditor fiscal do trabalho, ou quando você busca uma anulação, né, de alguma cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Beleza, galera? Tranquilo? Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui esse nosso bate-papo sobre a ação anulatória. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, mande dúvidas para a gente aqui. Vamos trocar ideia, vamos bater um papo. E desejo todo sucesso para vocês no exame de ordem, tá bom? Um forte abraço, ótimos estudos a vocês e até a próxima aula. Tudo de bom.